Olá a todos! Hoje eu vou fazer uma experiência de física para a disciplina de Físico-Química 3 e o nome dessa experiência é Sobe Balão. E para isso, né, a gente vai fazer um aparelho que vai fazer com que esse balão encha de ar e suba. Para isso a gente precisa dos seguintes materiais: vinagre comum, comercial, uma garrafa de 500 ml, tá bom? Uma bexiga de balão, uma bexiga de festa, bicarbonato de sódio, um carretel de linha e para medir, né, o 300 ml de vinagre, a gente vai utilizar uma garrafa de um vidrozinho de acetona de 100 ml, tá bom? Bom, o primeiro procedimento é transferir 300 ml de vinagre comercial, tá bom? Para essa garrafa aqui, essa garrafa PET de 300 ml. E para isso, né, a gente vai utilizar a nossa acetona para fazer essa medição. Iniciando o nosso experimento, a gente também pode já iniciar os nossos cálculos. Então, a gente objetiva nesse experimento fazer a quantificação da matéria, ok? E para o objetivo inicial que a gente vai fazer primeiro é descobrir o número de mols, do ácido acético contido no volume do vinagre que a gente está utilizando, tá bom? Que é o vinagre comercial. E para isso, a gente precisa dessa fórmula, que é a fórmula do número de mols, que é o número de ácido acético, tá bom? O número de mols do ácido acético igual a massa do ácido acético dividido pela massa molar desse mesmo ácido, tá bom? Mas para utilizar essa fórmula, a gente precisa da massa do ácido acético, que a gente pode ter, né, manipulando a fórmula da densidade, que é a densidade do ácido acético, dividido pela massa do ácido, desse ácido, dividido por esse volume. E para isso, nós precisamos do volume desse ácido, ok? Bom, como a gente sabe, a gente utilizou 0,3 litros, tá bom? Que equivale a 300 ml do vinagre comercial. E dentro desse vinagre tem 5% desse ácido acético. De posse dessa informação, a gente podemos calcular o volume do ácido. O volume do ácido é igual ao volume do vinagre vezes esse 5%, que é igual a 0,05. Substituindo os valores, nós temos o volume do ácido igual a 0,3, que é o volume do vinagre, vezes 0,05. Bom, tendo o volume do ácido igual a 0,015 litros ou 15 ml, né? Que nós estamos trabalhando com ml também. Bom, de posse dessas informações, nós já podemos calcular a massa, tá bom? Só pegar uma caneta aqui. Nós podemos calcular a massa, tá bom? Com os seguintes dados que nós temos também, para poder jogar aqui na fórmula, tá bom? A gente tem que ter a massa do ácido acético, para poder jogar aqui na massa do número de... na fórmula do número de mols, desculpa. Nós temos a densidade do ácido acético, que é 1,1 gramas por ml.
nós temos a massa molar do ácido acético, que é 60 gramas por mol. E, como calculado anteriormente, nós já temos o volume, que é 15 ml. A fórmula para a gente obter a massa é a fórmula da densidade, tá bom? Que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui. Manipulando essa fórmula, nós podemos chegar para obter a massa do ácido acético, que é multiplicando a densidade com o volume do ácido acético. Substituindo os valores, rearranjando essa equação aqui de cima, nós temos a massa do ácido acético, que é igual a 1,1 gramas por ml, que é a densidade, vezes 15 ml, que é o volume do ácido. E chegamos ao valor da massa, que é a massa de 16,6 gramas, tá bom? Desse ácido acético que está sendo utilizado. Agora sim, com as informações, tá bom, calculadas anteriormente, nós podemos calcular o número de mols do ácido acético. Aqui estão os dados, tá bom, do ácido acético, e aqui é a fórmula, que a gente vai calcular o número de mols. Número de mols igual a massa desse ácido acético, dividido pela massa molar, ok? Que é igual, bom, a massa do ácido acético a gente calculou anteriormente, que foi 16,6 gramas. Então, a gente joga aqui na fórmula, dividindo pela massa molar, que é a massa molar do ácido, 60 gramas por mol, 60 gramas por mol na fórmula, que dá um total de 0,28 mols do ácido acético inserido na garrafa PET, tá bom? Bom, o próximo passo, com os cálculos feitos, é derramar um pouquinho de bicarbonato dentro da bexiga. Então, a gente vai fazer isso. Para. Agora a gente vai colocar, tá bom? O próximo procedimento é prender aqui. E aqui, olha, eu coloquei um pedaço de fita, tá bom? Pra selar o balão com a garrafa. Bom, agora nós podemos fazer o balanceamento químico das reações envolvendo também o bicarbonato de sódio, que vai ocorrer lá no interior da garrafa PET, que a gente está utilizando no experimento. O bicarbonato de sódio, ele se dissocia, tá bom? E libera o cátion, que é o sódio aqui, cátion sódio, e o ânion, que é o hidrogenocarbonato. O hidrogenocarbonato, por sua vez, ele possui um caráter básico, então ele se junta com o ácido acético e libera o ácido carbônico, ok? Esse ácido carbônico, ele se dissocia também e em gás carbônico e a água. De posse dessas informações e da equação balanceada, nós podemos calcular a massa do bicarbonato de sódio, tá bom? Que vai reagir com 0,28 mols do ácido acético. Através da equação balanceada que nós fizemos anteriormente, pela estequiometria, né, é possível perceber que
A reação é de 1 para 1, tá bom? Então, 1 mol aqui do hidrogeno carbonato, que é proveniente do bicarbonato de sódio, ele reage com 1 mol de ácido acético, ok? E isso quer dizer que, como o ácido acético ele tem 0,28, o número de mols dele é de 0,28, então o do bicarbonato também será de 0,28. Nós temos a massa molar do bicarbonato de sódio, que é 80 gramas por mol. Dito isso, nós podemos calcular a massa do bicarbonato de sódio, que é através dessa fórmula, massa do bicarbonato de sódio igual a massa molar vezes o número de mols do bicarbonato de sódio. Substituindo os valores na fórmula, fica 84 da massa molar, tá? 84 gramas por mol vezes 0,28 número de mols. Então, fazendo a multiplicação, nós temos que a massa do bicarbonato de sódio é igual a 23,52 gramas desse sal que a gente está utilizando. E agora a gente vai despejar o bicarbonato. Assim como no slide anterior, nós consideramos 100% de rendimento, tá bom? Para a nossa massa do bicarbonato de sódio, a gente também pode considerar esses 100% para as reações que ocorrem na condição normais de temperatura e pressão, ok? Então, a gente pode calcular o volume produzido do gás carbônico dentro do recipiente. Através da equação aqui, a gente observa que a proporção estequiométrica é de 1 para 1, tá bom? 1 mol aqui de dióxido de carbono. É preciso apenas 1 mol do ácido carbônico, ok? Então, através da fórmula, nós consideramos aqui também, como a proporção é de 1 para 1, subentende que o número de mols do gás carbônico também é 0,28 mol, ok? Então, nós podemos calcular o volume do gás carbônico produzido através da fórmula. Volume igual a 24,4 litros por mol, tá bom? Que é o volume molar dos gases, vezes 0,28 mol de gás carbônico, que me dá o resultado do volume produzido de 6,27 litros de gás carbônico contido na garrafa PET. Bom, com o balão com dióxido de carbono, agora é hora da verdade pra gente ver se ele flutua ou não, tá? Vamos ver. Vou soltar aqui o balão. Como vocês podem ver, o balão não flutua com dióxido de carbono, tá bom? Tchau!